Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos começar o nosso conteúdo, na verdade revisar sobre isomeria. Já em aulas passadas vocês já estudaram isomeria plana, e agora a gente vai continuar o nosso conteúdo falando sobre a isomeria espacial, que ela pode ser dividida em duas, como vamos ver daqui a pouco, tá? A geométrica e a óptica. Mas antes vamos lembrar o que é uma substância isômera, para a gente poder ter um entendimento. A gente vai usar um exemplo simples de coisas que a gente tem em casa. Como, por exemplo, alguns usam açúcar, outros usam adoçante. Eles têm a mesma função. São substâncias classificadas como isômeras. Alguns usam margarina, outros usam manteiga. Mesma função. Também são classificadas como substâncias isômeras, certo? E a gente vai ver, que existem distinções nessas isomerias. E já observamos de coisas comuns do nosso cotidiano, E qual é outro ponto que eu posso observar a isomeria? Nós podemos observar, ponto principal para que uma substância ela seja classificada como isômera, é a sua fórmula molecular. Vocês estão observando aí essas duas substâncias do slide. Se a gente for contar, as duas vão possuir 2 carbonos, vão possuir 4 hidrogênios, um cloro e um flúor. Ambas. Porém, elas são diferentes, certo? Elas são isômeras. Mesma fórmula molecular, Porém, a gente verifica que o cloro e o flúor, eles estão em lados diferentes, em lados opostos. Por isso que é uma isomeria que a gente vai falar espacial. Para que ela seja espacial, eu preciso observar principalmente a fórmula, a estrutura dela montada, certo? E aí a gente vai dar sequência nessa nossa temática. O que eu consigo observar nessa isomeria espacial? Vocês vão verificando, gente, aí, que nessa isomeria espacial a gente vai ter que observar realmente, como já havia dito antes, a sua estrutura, a sua fórmula. É um tipo de isomeria que ela se divide em apenas duas, a geométrica e a óptica. Hoje, na nossa aula, a gente vai estudar apenas a isomeria geométrica, tá? Nessa isomeria geométrica, a gente vai verificar que ela pode ser chamada, de cis e trans, nessa isomeria geométrica que nós vamos estudar, nos aprofundarmos na aula de hoje. Por que cis e por que trans? Eu costumo sempre utilizar as mãos, Eu já falo muito utilizando as mãos. Então, quando ela tem os lados iguais, eu chamo ela de cis. Quando apenas um dos lados se modifica, eu chamo ela de trans. Vamos entender isso de uma forma melhor para vocês. Eu tenho aí esse modelo para vocês de substância, onde o verde escuro vai ser o carbono, o amarelinho claro vai ser o hidrogênio, e o verde claro nós temos o elemento cloro. Ambas substâncias são isômeras, sim, porque possuem a mesma fórmula, tá? Mesma estrutura. Porém, vocês vão observar, a primeira tem as duas pontinhas verdes claras apontadas para baixo, que aí é o elemento cloro, tá? Então, por esse motivo, por ela ter essas partes iguais, é aquela que eu falei para vocês, cis. A segunda, o que é que vocês observam? Eu girei, o hidrogênio foi para baixo e o cloro para cima. Então, ela é uma isomeria o quê? Classificada como trans, tá? E alguém pode imaginar, oxe, professor, onde é que a gente utiliza isso? Quando a gente vai comer biscoito recheado, lá tem o nome. Não possui gordura trans ou zero de gordura trans, mas é mentira, Todos eles vão possuir, aqueles recheios dos bolos que a gente gosta de ir para as festas de aniversário, tá? Tem gordura hidrogenada, então isso é uma gordura trans. A margarina que a gente utiliza na nossa casa é um tipo de gordura trans, tá? Então, para vocês só terem ideia que são coisas que realmente fazem parte do nosso cotidiano. Então, com base nesses dois modelos que eu dei para vocês, o primeiro, a gente vai representar ele aí, como eu acabei de falar. Como é que ele se chama? Cis 1,2 dicloroeteno. Por que o di? Porque apareceram 2 cloros, obviamente. Onde é que eles estão? No carbono 1 e no carbono 2. Et, porque eu tenho 2 carbonos. En,
porque existe uma dupla ligação. Isso é uma das condições também, tá, gente? Para que ele seja um isômero geométrico, eu preciso ter uma substância com uma dupla ligação. E no final, ó, né, porque ele não é eteno, eu estou representando apenas a estrutura dele, tá? Visto esse isômero, nós vamos ter o segundo. Ele era cis, virei um dos lados, eu não posso virar os dois ao mesmo tempo. Se eu virar os dois ao mesmo tempo, ele permanece cis, tá? Então, eu viro apenas um dos lados. Virei um dos lados, como é que ele se chamou? Trans 1,2 de cloro eteno. A única coisa que muda, né, que se modifica nos nomes, um foi cis e o outro foi trans, nessa isomeria geométrica. Aí é um videozinho sobre a margarina, depois eu passo para vocês. E aí, ó, nessa isomeria geométrica, eu coloquei aí uma fórmula geral, né, para vocês, que representando, obviamente, cada R desse, ele significa um radical, onde esse radical, ele pode ser um hidrogênio, ele pode ser um haleto orgânico, certo? Para que a gente possa fazer esses comparativos. Mas lembrando, como ele diz aí, ó, é condição para a existência de isomeria cis-trans a existência da dupla ligação, aquilo que eu falei anteriormente a vocês, né? Ela pode ser uma cadeia gigante, mas se no meio ou se nenhuma das pontas ela me apresenta uma dupla ligação, é a partir dali que eu vou fazer a classificação de cis ou de trans, tá bom? Isso tem que ser observado, é uma das condições principais. Nessa isomeria que nós acabamos aí de conhecer, né, de reconhecer na verdade, existe ainda os isômeros, podem ser classificados, podem se inserir nessa estrutura, são as cíclicas, as substâncias cíclicas como ciclobutano, ciclopropano, ciclopentano, etc., eles se encaixam também. E eles podem ter a classificação de cis e de trans. A gente vai ver como é que eles ficam, tá? Eu trouxe modelos aí para vocês fazerem essa observação, ó. Essas duas cadeias que eu coloquei para vocês são cadeias cíclicas, ou seja, cadeias fechadas, ambas. Mas vamos observá-la direitinho. Nós temos aí o modelo do composto 1,2 de cloro ciclopropano, tá? 1,2 porque é por onde eu começo a minha ramificação. Então, de 2 cloros eu vou ter na minha estrutura. Ciclo já me indica que a cadeia é fechada. Prop porque eu tenho 3 carbonos. Vocês estão vendo que os carbonos são esses mais escuros, 3 carbonos apenas. Nessa primeira estrutura de vocês estão vendo que o cloro eles estão do mesmo lado, né? Vocês estão vendo que as pontas deles aí, né, a estrutura deles estão cloro com cloro. Porém, quando a gente observa a figura ao lado, nós estamos vendo que o cloro, ele combinou agora com a parte amarela, que é o hidrogênio. Portanto, o meu primeiro eu vou classificar como cis e o meu segundo como trans. Estão observando? Vou repetir. Na primeira figura, vocês observam aí verde claro com verde claro do mesmo lado. Então, isso me indica que a substância é cis 1,2 de cloro ciclopropano. Na figura ao lado, você já observa o verde-limão do lado do amarelo. Ou seja, eu mudei de posição. Então, eu vou ter trans 1,2 de cloro ciclopropano. Essa é a única diferença existente, tá bom? Então, como ficam os nomes desses compostos que eu acabei de falar para vocês? Cis e trans. É a única coisa que vocês vão acrescentar. Dentro dessa isomeria geométrica, né, eu trago para vocês aí que a isomeria cis e trans está presente nos óleos e vegetais, os chamados polissaturados, devido à ligação dupla presente nas suas moléculas. Então, onde é que a gente encontra isso? Além dessas substâncias que eu falei agora há pouco para vocês. Acho que algum de vocês já tomou, né? Eu conheço alguém que já tomou ou que toma, né? O ômega 3, que é o óleo, né? São os óleos graxos que a gente pode falar de polissaturados, que existem, né? Principalmente na sardinha, né? No peixe, em geral, ela possui essa gordura que a gente chama de gordura do bem, tá?
Então, mais um exemplo no nosso cotidiano onde a gente encontra a isomeria geométrica. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Nessa primeira figura, vocês podem observar que na parte superior, lá no meio, quando ele sobe a escada, lá no meio nós temos cloro e cloro. Então, isso já me indica que eu tenho uma substância cis. Quando a gente olha a segunda, a do meio, o que nós notamos? Notamos que um hidrogênio está para cima e o outro ficou para baixo, né? Eu mudei um dos lados, mas ambos têm a dupla ligação, tá? Então, ela vai ser o quê? Trans, tá certo? E a terceira é a substância sem ligação dupla, no qual ela não é classificada como uma isomeria, ok? Nessa isomeria geométrica, eu até começo aí mostrando para vocês a margarina, gente. Para vocês verem, ela é tão terrível para o nosso organismo que se você der para formiga, nem a formiga come essa substância, certo? Então, a margarina são produtos que visam a obtenção de consistência sólida, né, com acréscimo de hidrogênio. Ela é hidrogenação, ela passa por hidrogenação, gordura hidrogenada, né, que é justamente aquela que eu falei para vocês, que colocam por cobertura, né, às vezes até no recheio de bolo. Né, são substâncias chamadas de saturadas, moléculas saturadas, que favorecem o aumento do colesterol, do triglicerídeo no nosso sangue, ou seja, essa daí, ela não é saudável para o nosso organismo, tá? E nós temos a isomeria óptica, tá? Para que a gente possa aprofundar o nosso conteúdo, a gente vai verificar que a isomeria óptica mais à frente, né? Ela traz os conceitos que puxam temáticas também referentes à nossa isomeria geométrica. Começando aí, só para que vocês aprendam a diferenciar essa óptica aí, ó. Se eu colocar no espelho a minha mão, eu tocar lá no espelho, ela é assimétrica. Ela se sobrepõe uma sobre a outra, tá? Se a gente coloca no espelho, a imagem fica certinho, né? O polegar, o medinho, todos se sobrepõem. Porém, né, se a gente colocar as nossas mãos aqui, ó, uma sobre a outra, ela se sobrepõe? Não. A gente vê, ó, os dedos, os que se colocam um sobre o outro, não são os mesmos. Então, não possui uma superposição de mãos, né, nessa direção que nós estamos da esquerda com a direita. Elas são diferentes, ou melhor, elas são assimétricas. Quando ela se sobrepõe, simétrica. Quando ela não se sobrepõe, assimétrica, tá ok? E para enfatizar isso, eu trouxe esse exemplo, né? Onde mostra que nós temos que observar o carbono quiral. O que é o carbono quiral? É o carbono que vai estar em comum, certo? E é o carbono que não se sobrepõe. Se vocês pegarem uma ou outra imagem e a gente colocar uma sobre a outra, nós vamos verificar que elas não se sobrepõem. Então, as substâncias que não se sobrepõem são classificadas de isomeria óptica, tá? Então, aí eu só dei uma introdução da óptica para que vocês reconheçam. Mas o que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje, realmente, é a isomeria geométrica, tá bom? Então, galera, até a nossa próxima aula, tá? Um abraço.